Dualidade, parte 1. Então, essa é mais uma mensagem que eu traduzi do Cryon, canalizada por Lee Carroll, e ela foi canalizada entre 4 e 5 de janeiro de 2020, em Boulder, no Colorado, Estados Unidos. O link vai ficar ali embaixo. O que eu quero dizer é que eu agora estou pegando as mensagens somente no site, não no canal do YouTube, no site do Lee Carroll. Então eu voltei lá para a primeira deste ano, de janeiro. Talvez eu já tenha gravado algumas dessas, porque eu estava, como vocês sabem, eu estava pegando num canal que não dizia muito a verdade sobre as datas das canalizações. Agora estou pegando direto no site, só vou pegar no site e eu vou tentar traduzir todas. Eu comecei lá na primeira de 2020, mas o que eu com certeza vou fazer quando houver uma mensagem dividida em partes, como essa aqui, dualidade parte 1, e ele fala que tem mais uma parte, mas depois acaba tendo 3 partes, eu faço questão de gravar as 3 partes. Eu não vou deixar vocês assim, sem um pedaço da mensagem. Dentro do possível, eu vou gravar todas, desde o começo do ano de 2020. Então, a partir de agora, elas são todas tiradas diretamente lá do site do Cryon, tá bem? Então, essa aqui, dualidade, parte 1. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Esta é a primeira canalização do ano 2020. Não quero começá-la com algo que eu já tenha dito muitas vezes. Vocês se sentam aqui neste auditório e provavelmente já tenham ouvido isso. Quero repetir a premissa da canalização, da razão de meu parceiro sentar nesta cadeira. Sobre o que é tudo isso? A informação neste ano está afiada e profunda, mais do que normalmente. Isto porque vocês estão se movendo para novas energias que já começaram a ocorrer aqui. Há um Criador, e a maior parte do mundo acredita nisto, um Deus. Há um Criador. E a história é bem maior e mais grandiosa do que vocês podem imaginar. Há um véu que a encobre, um véu que impede vocês de verem a majestade de suas almas. Cada um dos seres humanos que ouve e presta atenção aqui hoje na cadeira possui uma parte bonita e magnificente, parte essa chamada alma. Isso também é algo em que bilhões de pessoas no planeta acreditam. A alma é a parte que é divina, a parte que vive para sempre. Quase toda a humanidade já tem esse conceito de um bonito, amoroso e benevolente e glorioso Deus. E a alma? Muitos não entendem a alma. Ela não é uma energia autônoma, pertence a este Criador, que é de onde você veio. Dessa forma, o ser humano possui 2 partes, na realidade são mais, mas essas 2 básicas, nas quais bilhões acreditam, é o humano corpóreo, isto é, o veículo com o qual vocês circulam, e a parte divina, a alma. Até agora, com a energia que havia no planeta, a alma ainda não era entendida, não era conhecida de fato. Vocês aprenderam algumas coisas com xamãs, professores e com as religiões, mas vocês não compreendem como trabalhar com ela até agora. Se eu pudesse lhes oferecer um princípio sobre o que está havendo na nova energia, que nunca ocorreu antes, eu diria que é a fusão da alma com o corpo. Isso possui atributos interessantes, que alguns de vocês estão experimentando. Número 1. A alma sabe tudo. Portanto, alguns de vocês estão começando a receber conhecimentos verdadeiramente como parte de um saber sobre o qual vocês se dão conta de que nunca haviam pensado antes. É um saber que está além do esotérico, é um conhecimento sobre espiritualidade prática.
Há um motivo, vocês estão aqui. Há um mecanismo, se quiserem chamar assim, essa física que se aplica a todas as coisas, incluindo sua alma, multidimensionalidade começando a ocorrer. Assim, nesta nova energia, o que vocês começam a ver, o que vocês começam a experimentar é essa fusão. Isso explica os muitos que se sentam aqui com conhecimentos que não conseguem explicar de onde vieram, os quais alguns de vocês questionam e outros não. E vocês percebem de onde veio e quão bonito é. O que o ser humano vai fazer com isso? Essa é a lição, não de hoje, mas será o assunto de mais canalizações. O que vocês farão com essa informação? Ela começou a se fundir com seu eu corpóreo. E está todo mundo ganhando isto? A resposta é não. As velhas almas estão. Aquelas almas que ainda não passaram pela escola da vida muitas vezes, não estão. E não é sobre privilégio, meus queridos. É sobre experiência. Se vocês estão na escola, sabem que aqueles que acabam de chegar não possuem tanto conhecimento quanto aqueles que estão se graduando. Isso é prático. Então, as velhas almas no planeta, que têm estado aqui por repetidas vezes, começam a receber informação. Mas este não é o assunto de hoje. Esse Deus bonito e benevolente de vocês quer que vocês compartilhem a consciência com Ele. Vocês estão prontos para isso? Essa alma de vocês possui uma porção divina da consciência que é do Criador e que começa a fazer parte dessa que é a sua consciência, que com certeza é amor, é benevolência, porém isso começa a alterar algo bem básico. E esse vai ser o assunto desta canalização e da outra que virá em seguida. E aqueles que estão ouvindo perguntarão: onde acharemos essa outra canalização? E eu digo a vocês que se estão perguntando isso é porque não estão ouvindo no lugar certo. Meu parceiro criou nas mídias sociais um lugar onde todas as canalizações estão. Então, não percam a próxima, procurem, não é tão difícil. O assunto é dualidade. O número do ano deveria dar a vocês uma pista. É o número mestre, meus queridos. Em determinados tipos de numerologia, o 0 é tratado como um valor e nesta, não. Assim, o número 2020 se torna 22. É um número mestre e, de fato, está para algo sobre o qual vocês não têm ideia, que é a lei cósmica. Vocês conhecem isso como dualidade. Dessa forma, esta canalização vai revisitar a dualidade. E nesta energia, meus queridos, devo chamá-la como de fato é. Falei com meu parceiro há anos atrás no chuveiro, onde ele recebe muitas informações, e ele me disse: não quero ser um canalizador se eu for tido como um tolo. Se eu for considerado um tolo, quem vai acreditar? E lá foi quando dei a ele uma das primeiras premissas dessas que hoje ele ensina. Para além das canalizações, algo que ele ensina é isto. A espiritualidade não é esotérica. Ela deve ser real, deve ser prática e deve funcionar. Portanto, não deve ser algo que flutue por aí, que você espera que funcione. Senão, assim, você se torna parte de um grupo isolado com o qual ninguém quer conversar, simplesmente porque você é um estranho. Ao invés disso, deve ser algo fundamentado, prático e real. E isso, meus queridos, é benevolência, amor e compaixão. Todas essas coisas sobre as quais todas as mães entendem. Isso é real. Eu disse isso a ele, e foi nesse ponto que ele falou: estou dentro. Dualidade. Tem sido apresentada a este planeta como uma falácia. Quando vocês definem dualidade,
normalmente começam assim: é a luta entre o bem e o mal. Seria mais elegante dizer a luta entre a luz e as trevas, mas nenhuma dessas coisas são precisas. A dualidade foi apresentada a vocês e dada como um presente, e um bonito presente, de livre-arbítrio, a fim de determinar seus padrões próprios, meus queridos, ou seja, para onde sua consciência os levará e irá. É um dos presentes mais bonitos. A história é mais ou menos assim. No Jardim do Éden, vamos para as Escrituras. Neste exemplo, vamos levá-los a um lugar bem conhecido e compreendido. Quantas vezes já lhes dissemos que essa história é uma metáfora? O jardim está aqui, claro, é Gaia, a linda Gaia, e representa todos os homens, representa todas as mulheres. E toda a ideia que havia lá era de intervenção. Um anjo desceu, de acordo com as Escrituras, e tocou o ser humano e deu a ele algo que nunca teve antes. Passou de animal no planeta para ser divino, dotado de livre-arbítrio que possuía uma alma. Essa é a história. E a propósito, temos dado a vocês ainda mais detalhes sobre essa história. Não faremos isso novamente, vamos permanecer nesta aqui, porque esta é aquela que tantos ouvirão e compreenderão. Estas coisas devem ser lógicas, práticas e bonitas. Cada um sentado aí possui a mais bonita criação vinda da fonte de amor, a mais bonita que vocês podem imaginar. Eu não tenho palavras para lhes contar sobre a fonte criadora que está em vocês, emocionado. E tudo que há lá são as mãos delas estendidas. Falei no plural, vocês ouviram? Tudo que há lá são as mãos delas estendidas. O espírito não é singular, é uma energia que está em toda parte. A fonte criadora não é um indivíduo, não é um homem com uma barba. É amor, é benevolência, é lindo. Quero que fiquem com isso por um instante e que comparem com a história da dualidade que vocês têm. E novamente, enquanto a história se desenrola e a metodologia acontece, vocês receberam neste jardim desta terra o livre-arbítrio e, imediatamente, vocês fizeram escolhas ruins. Essa é a história. Vejam, isso é crível. Deixem-me lhes dar um exemplo. Mãe, pai, vocês têm algumas crianças na sala que estão se desenvolvendo e vocês lhes oferecem as opções de uma salada ou uma barra de chocolate. Vejam, as crianças não conhecem bem nenhuma das opções. Não chegaram a ter experiências com nenhuma dessas coisas. Não conhecem os princípios da nutrição. Não entendem o que pode lhes acontecer se comerem chocolate a vida toda. Não sabem nada dessas coisas. Apenas o que veem é que o chocolate parece ser melhor do que a salada. Dessa forma, todas vão para o chocolate. Vocês podem dizer que elas se enganaram, que cometeram um erro e que daquele ponto em diante vão aprender, porque mais cedo ou mais tarde ficarão doentes com chocolate, passando a preferir a salada. Não há melhores evidências do que pesquisas científicas com crianças fazendo isso. Mas a premissa é esta: vocês não sabem tudo. E quando recebem coisas novas, novos paradigmas onde haja escolhas, nem sempre vão para as melhores opções simplesmente por estarem lá. Anjos desceram e deram o livre-arbítrio à humanidade para que fizesse o que quisesse. Tudo estava lá para que escolhesse a salada e as barras de chocolate. E a humanidade cometeu erros. O que vocês fazem com a criança que comete erro? Naquela sala, com as crianças, vocês seguiriam essa metodologia da espiritualidade. Todas as crianças seriam punidas. Como se isso não bastasse, seus ancestrais seriam punidos.
E ainda não bastando, esse erro na decisão do chocolate duraria milhares de anos e vocês seguiriam torturados por isso. Essa é a filosofia que prevalece, a do chocolate e da salada. Bilhões de pessoas neste momento imaginam um Deus com uma bengala. Deus com uma bengala. Meus queridos, esse não é o Deus em você. A história da criação possui um erro e vocês têm sido punidos há séculos por isso. Isso soa prático? Razoável? Soa como algo que Deus faria com vocês? E assim, essa se tornou a metodologia das crenças de hoje. É compreensível. Por causa da energia que prevaleceu até os dias de hoje, não havia nada melhor, de verdade. Velhas almas começam a despertar. Esta canalização não tem a intenção de fazer ninguém se sentir mal. A intenção é despertar uma explosão de lógica espiritual. Essa sua alma é magnificente e você também. Não deixe que ninguém diga a você que nasceu sujo. Isso é metodologia. E é uma metodologia que não faz muito sentido para um Deus que é bonito, que criou você à imagem do amor. Todos vocês, criados à imagem dele, dela. A imagem do amor, não a imagem da punição ou da tortura. Mesmo hoje, bilhões e bilhões, quando morrem, encontram um anjo. E se não estiverem nesse patamar, o anjo vai enviá-los a um lugar que foi preparado por um anjo caído, porque houve uma guerra no céu. Dá para ficar pior que isto? Essa é a história infantil de uma era, meus queridos. Este é Cryon sendo prático, dizendo a vocês como é. Isso não faz sentido. Esse amor que tantas religiões sentem, o amor de Deus, que é total e completamente preciso, agora apagado em função das punições e das torturas, do mal, daquilo que é uma decisão que você teve, se você é bom ou ruim, isso não é livre-arbítrio. Deus não está lhes oferecendo livre-arbítrio, está lhes julgando e lhes punindo por suas escolhas. Eu redefino dualidade. Por causa do que vem a seguir, conforme venho falando hoje, dualidade é a beleza de ter livre-arbítrio com relação à luz e à sombra. Eu falei, luta? Algumas vezes a livre escolha entre luz e trevas vai resultar em luta, e essa é a natureza humana. Neste momento, antes de começar a despertar, que é o fato de vocês... Desculpa, eu vou ler de novo. Algumas vezes, a livre escolha entre luz e trevas vai resultar em luta, e essa é a natureza humana neste momento, antes de começar a despertar, que é o fato de vocês sempre esperarem pelo pior. Isso está em sua verborragia, a luta. A luta entre a luz e as trevas faz parte do velho paradigma, das velhas palavras. Não é uma luta, se você fez a escolha certa. Assim, a dualidade neste momento começa a se elevar, a se transformar. Este é o ano da lei cósmica. Este é o ano da dualidade. Isso significa que vocês começarão a ver a luz e as trevas, expostas. Mas essa exposição não virá necessariamente de seus noticiários. Virá antes por meio da humanidade, que vê coisas que não são corretas e que, a partir daí, se tornam notícias ao invés do contrário. Deixe-me fazer uma pergunta, indo de volta para a salada e para a barra de chocolate. E se, no menu, olhando para a salada e para o chocolate, isto é, uma metáfora, sem estarem vendados ou simplesmente escolhendo pelo melhor cheiro, e vocês o fizeram? E se a salada vier com uma linhagem de informações? Como também o chocolate. Como vocês imaginam que se pareceriam simplesmente olhando para o prato? O que ocorre é que, de alguma forma, há um conhecimento sobre qual escolher. Bem-vindos a 2020, porque a dualidade começará a conversar com você.
Essa é a fusão entre aquilo que é a consciência corpórea, a qual é muito limitada para tudo que é tridimensional, onde vocês sempre escolheram chocolate, e a multidimensional, a qual possui informações mesmo sobre as coisas mais simples. Quantos de vocês estão agora discernindo as coisas de uma forma diferente, no momento em que olham para as situações? E vocês dirão, mas eu não tinha percebido isso. Verdade. Então por que vocês estão aqui? Vocês discernem a verdade e sabem disso quando a ouvem, não é? Vejam, aqui estamos numa reunião esotérica. Agora projetem isso para o futuro, para uma situação onde vocês precisam escolher um candidato político. No futuro, não agora. Há 10 anos daqui ou coisa assim. Ou, ao invés de uma escolha baseada em seu partido ou naquilo que seus pais dizem, vocês poderão olhar para os políticos e ver o que há por trás. Conforme eles conversam com vocês, vocês poderão ver o que está sob os telhados deles. Imaginem uma coisa dessas. Imaginem saber se uma coisa é verdadeira ou falsa, bem no seu entorno, indo a lugares. Imaginem-se tendo um senso de conhecimento, de benevolência, em oposição à não benevolência. Imaginem-se sendo capazes de terem coerência ao invés de caos. Vocês sabem a diferença quando vocês se incomodam em certos lugares. Dessa forma, vocês não estão mais de olhos vendados. Não são mais crianças, escolhendo coisas só porque tem um cheiro melhor. Agora vocês estão informados. Essa é a nova dualidade. Hoje, vou contar a vocês para onde isso os levará, porque, meus queridos, essa falha está sendo transformada em todas as esferas da vida, em todas as coisas, em todos os paradigmas, espiritualidade, ciência, na parte social, tudo está se elevando. Falarei um pouquinho sobre isso, de forma que vocês possam reconhecer essas coisas conforme começam a acontecer, e já começaram. Vocês terão que tomar decisões, sejam as coisas nítidas ou não, verdadeiras ou não, apropriadas ou não, não baseados em velhos sentimentos, velhas almas, mas pela intuição que começa a fluir em vocês. Suposições que nunca viram antes. Vou falar sobre essa nova intuição, em como ela deve se comunicar com você, velha alma. Faremos isso mais tarde. Isto é dualidade, é bonita e não é uma luta. É o livre-arbítrio de ir para a luz ou para a escuridão. É a livre escolha que não tem nada a ver com Deus de bengala. Deus como uma bengala, meus queridos, é a versão humana. É vocês numa história infantil. É a consciência humana e não a consciência de Deus. Tudo sobre isso é humano. Deus está muito longe e acima disso. Não tenho palavras humanas para lhes dizer o tanto que é bonito o Deus interior, que acena e diz: será que não está na hora de vocês colocarem essas coisas de crianças de lado, de forma que a grande verdade sobre suas vidas lhes traga paz pelo resto das vidas, de suas vidas, não importa o que aconteça? Vocês se tornarão mais almas do que humanos, e isso é chamado ascensão. Eu voltarei. E assim é.